Há alguns anos eu tive a sorte de ser aluno de um notável mestre de jiu-jitsu. Ele não era apenas um instrutor habilidoso, mas também um contador de histórias cativante. Um dia, enquanto estávamos treinando no dojo, ele me chamou para conversar em particular. Sentados em um canto com um olhar sereno, ele começou a compartilhar uma história pessoal que me marcou profundamente. Ele começou a relembrar os tempos em que ele próprio era um jovem competidor, recém-promovido à faixa preta e ávido por vitórias. Naquela época eu me dedicava intensamente a todos os campeonatos de jiu-jitsu, disse ele, com um brilho nostálgico nos olhos. Cada luta era uma oportunidade para provar meu valor e conquistar títulos. Ele me contou sobre um campeonato especialmente importante, onde ele estava no calor da disputa com um adversário formidável. A luta estava acirrada, e ambos os competidores estavam determinados a vencer. Enquanto lutava intensamente naquele campeonato, eu estava ganhando a luta contra um adversário formidável, porém, menos experiente que eu. Cada movimento era calculado, cada técnica executada com maestria. Mas, no meio da disputa, algo inesperado aconteceu para mudar o rumo daquele confronto emocionante. Entre os gritos e torcidas da plateia, uma voz doce e inocente se destacou. Era a voz do filho pequeno do meu adversário, que estava ali, vibrando com cada movimento do pai. Aquela voz infantil e pura tocou meu coração de uma forma indescritível. Naquele momento, a vontade de vencer o campeonato, de conquistar a glória, ficou em segundo plano. Eu percebi que se continuasse naquele ritmo, vencendo a luta, a criança veria seu pai derrotado, e aquela cena poderia magoá-lo profundamente. Um misto de emoções tomou conta de mim, e a determinação de vencer cedeu lugar a uma escolha difícil. Então, tomei uma decisão que desafiou a competitividade do esporte e as expectativas daqueles que torciam por mim. Com o coração apertado, dei uma brecha para o meu adversário, permitindo que ele se recuperasse. Foi como se o tempo se arrastasse, enquanto eu lutava internamente contra a própria vontade. Mas o olhar daquela criança inocente me recordava a verdadeira essência do jiu-jitsu. Finalmente, ele conseguiu me surpreender e me vencer naquela luta, com uma técnica bem executada. Um sorriso iluminou o rosto daquela criança enquanto ele abraçava o pai vitorioso. Naquele momento, eu sabia que tinha feito a escolha certa, pois o verdadeiro significado do jiu-jitsu transcende as medalhas e troféus. É sobre a nobreza de espírito e a conexão humana. Essa experiência ficou gravada em minha alma, reforçando a lição de que o jiu-jitsu é mais do que apenas uma competição. É uma jornada de autodescoberta, empatia e respeito pelos outros. E desde aquele dia, sempre que subo em um tatame, levo comigo a lembrança daquela voz infantil, guiando-me para ser um competidor melhor e, acima de tudo, uma pessoa melhor. Ele fez uma pausa, relembrando a emoção daquele momento crucial da história. Decidi tomar uma decisão difícil naquele instante. Eu resolvi perder a luta de propósito, mesmo estando tão perto da vitória, para proteger aquela criança e evitar qualquer consequência negativa para ela, e para que ela tivesse uma memória inesquecível sobre o seu pai. O mestre sorriu, e eu senti como se estivesse vivenciando cada momento daquela história ao lado dele. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa, algo que carrego comigo até hoje, disse ele com uma expressão suave. O jiu-jitsu é sobre mais do que apenas vencer e derrotar o oponente. É sobre respeito, compaixão e responsabilidade pelo uso da nossa força. Enquanto ele terminava a história, eu me sentia profundamente orgulhoso de tê-lo como meu professor. Percebi que ele era muito mais do que apenas um mestre de jiu-jitsu. Ele era um mentor sábio e alguém que verdadeiramente incorporava os valores essenciais da arte marcial. A partir desse dia, treinei com ainda mais dedicação, inspirado pelo exemplo nobre do meu sensei. Eu sabia que ele não apenas me ensinava técnicas de luta, mas também valiosas lições sobre a vida. E assim como ele compartilhou essa história comigo, eu esperava um dia passar adiante esses ensinamentos, compartilhando com meus próprios alunos a importância do respeito, da compaixão e da empatia dentro e fora dos tatames.